É possível fazer uma nova bariátrica? Balão intragástrico. Balão intragástrico. Né? Existem algumas técnicas endoscópicas que a gente... Hoje a gente trouxe o Dr. Nélio para falar sobre cirurgia bariátrica, né? Muitas pessoas pensam em fazer cirurgia bariátrica, então é um tema que vem a calhar, né? Para poder você saber como que você vai se preparar para fazer a cirurgia bariátrica, como é que é o pré, pós-operatório até o intraoperatório, né? Meu nome é Kleber Nascimento, atualmente estou trabalhando também com obesidade e o Dr. Nélio é um cirurgião aqui que todo mundo já conhece, né? Acho que pioneiro, né, doutor Nélio, aqui na região a fazer a cirurgia da obesidade aqui, né? Já vem operando mais de 400 pessoas, não é? Isso. Fomos o primeiro cirurgião a operar. Começamos na época inicialmente aberta a cirurgia e depois migramos para a cirurgia laparoscópica, né? Hoje basicamente é só laparoscopia. Primeiro a gente sabe que a técnica cirúrgica, né, da obesidade, eu acho que para mim e eu acho que para a maioria das pessoas é a técnica até hoje mais eficaz. Também, né? É a técnica mais barata atualmente, né? Porque a gente vê que os preços ainda do tratamento para a obesidade é muito caro, né? Isso. Na realidade é assim. É o custo-benefício que você tem que sempre calcular. Se você pegar, por exemplo, a dosagem do Ozempic, né? Você comprar todo mês o Ozempic, vamos lá, gastar aí R$1.000 por mês, né? Uhum. Em 12 meses, você já gastou R$12.000, né? Em 2 anos, R$24.000. Né? Então, já compensa fazer uma cirurgia, porque você vai ter que ficar tomando remédio, na realidade, basicamente, para o resto da vida. Né? E com relação no pré-operatório, por exemplo, paciente que já chega, vamos dizer, com um IMC aí já 40, 42... O senhor aconselha ele a perder um pouco de peso para fazer uma cirurgia mais segura, com menos efeito colateral? Ou já pode fazer diretamente essa cirurgia que o risco, perdendo peso ali 2, 3, 5 quilos, vai ser igual a quando ele chegou com 42 de IMC, se ele chegar para 35 de IMC para operar? Quanto mais obeso for o paciente, né, quanto maior o índice de massa, o ideal é que ele perca peso. Você pega os pacientes com 35 a 40, ele é um paciente que a gente chama de obeso light, né? Uhum. É um paciente que, em tese, ele perdendo seus 3 quilos, como você falou, 4 quilos, dá para operar. Normalmente, o paciente que tem IMC acima de 50 e super obesos, esses não, esses são obrigatórios perder peso. Uhum. Por quê? Porque facilita a cirurgia. O tecido está menos tenso, então o risco de sangrar, o risco de rasgar é menor. Né? Então, quando ele perde peso, fica mais flácido, consequentemente fica mais fácil de operar. A perda de peso faz parte da preparação. E hoje em dia, quais são os profissionais da equipe multidisciplinar que o Dr. Nélio que eles precisam passar, o paciente precisa passar para poder se preparar, para sim conseguir fazer a cirurgia? O paciente ele passa por vários profissionais, né? Ele tem que passar obrigatoriamente principalmente por um psicólogo, se houver necessidade, um psiquiatra, a nutricionista, que vai orientar toda a dieta do pré e do pós-operatório, né? O endocrinologista. O restante vai depender, obviamente, caso a caso, da necessidade. O paciente é um pneumopata, tem algum problema no pulmão, tem que passar no pneumologista. Né? Quando ele faz o eletrocardiograma, ele já passa pelo cardiologista, a gente já pede, né? Mas, obviamente, a depender... se ele tem uma doença reumatológica, o ideal é que ele passe por um reumatologista para compensá-la para depois operar. Uhum. Então, isso depende, obviamente, de paciente para paciente. Mas, via de regra, o endócrino, nutricionista e psicólogo. Esses são os essenciais. Aí o endócrino tem um papel importante de ver se vai ter alguma doença metabólica que esteja causando essa obesidade, né? E tratar, que às vezes pode ser um caso reversível, né? A pessoa nem sabe. Às vezes o paciente, né, tem um Cushing, tem um hipotireoidismo, né? E precisa ser compensado, né? Precisa ser compensado, também, né? Melhorar, então, né? Até a gente estava comentando aqui, o tratamento da obesidade supera qualquer custo-benefício, porque a obesidade em si, hoje em dia, é o pior risco que a pessoa pode ter, né? O que as pessoas às vezes não entendem, Kleber, é que é mais arriscado você se manter obeso mórbido, que não é qualquer obeso. A gente classifica como obeso mórbido. Grau 3 ali, né? Exatamente, 40, que é o paciente que já tem um risco maior 50, né? Isso, de complicações.
Doutor Nélio falou sobre fístula. O que seria uma fístula nesse caso do paciente? As duas principais complicações que podem levar, não quer dizer que levem, a um fenômeno mais grave, como no caso a morte, né? Seria a fístula, que é uma complicação infecciosa, é quando um grampozinho abre. Imagina que você tem 3 linhas de grampo. Então tem que abrir a primeira linha de grampo, tem que abrir a segunda linha de grampo, tem que abrir a terceira linha de grampo, né? Então, muita realmente, barreira, hoje em dia, é aquela história, é uma loteria um negócio desse. A pessoa abrir 3 linhas de grampo, né? Então, é algo realmente, é um evento muito raro, né? Hoje em dia. Então, a fístula, quando abre, cai líquido entérico dentro da barriga, o paciente tem que ser reoperado para lavar a barriga e deixar um dreno. Também não obrigatoriamente isso vai repercutir como morte. É isso Na que a maioria pessoa das tem que vezes entender. consegue tratar. Na Quando maioria das acontece, vezes que é raro, né? Já é raro acontecer, e quando acontece a gente consegue tratar de forma a obviamente, restituir a saúde do paciente, né? Como que tá? A gente sabe que tem uns critérios de IMC, né? Tem critério com relação ao peso para pessoa ser elegível para bariátrica, né? Hoje a gente consegue operar pacientes com autorização dos pais de 16 a 18 anos. E no outro extremo, os pacientes com mais idade, vai depender, na realidade, da saúde física do paciente, né? Se é um paciente que... Eu já peguei pacientes com 70, 80 anos que não tinham doença nenhuma, nem hipertensão, nem diabetes, eram obesos, mórbidos, tinham limitações para se movimentar, né? Queriam ter a qualidade de vida melhor, mas o coração funcionava bem, o rim funcionava bem, né? Então, não é bem a idade, né? É mais essa questão assim. Já peguei pacientes, por exemplo, com 50 anos de idade que já tinha infartado, não tinha mais função cardíaca boa o suficiente para ir para uma cirurgia, né? Então, do extremo superior de idade é mais a performance, o status do paciente, né? Se ele aguenta um procedimento cirúrgico. Tem mais alguma que o senhor avalia nesse caso? Porque aí tem a questão do IMC, né? O IMC com mais 2 comorbidades, né? O IMC maior que 30. Acima de 35, de 35 a 39, obviamente tem que ter doença, que no caso é a hipertensão, ou o diabetes, ou a apneia do sono, que é aquela pessoa que ronca muito e faz pausas respiratórias durante a noite, né? Ou a artropatia de peso, que é problema de joelho, tornozelo, coluna, né? Hernia de disco. Então, obviamente, você acrescenta-se isso, esteatose hepática, né? A síndrome, a insuficiência hepática pela obesidade, esteatohepatite, ela é uma causa muito frequente, obviamente, de cirrose. Né? Se a pessoa já tiver cirrose? Depende também. Né? Aí vamos ver como é que ele está compensada essa cirrose, o grau dessa cirrose. Então, a gente vê que tem uma ligação muito estreita, né, entre a obesidade e doenças mentais, né? A segunda pergunta seria, por exemplo, a pessoa tem um transtorno bipolar, tem um transtorno depressivo grave, talvez tenha uma esquizofrenia. Esse paciente pode se operar de bariátrica? Se pode, como? Na realidade, ele vai ter que ter essa doença mental muito bem controlada. Ótimo. Quando ele estiver com essa doença mental controlada, a gente vai chamar os familiares, que é importante incluir os familiares no tratamento, porque depende do grau de entendimento que esse paciente tenha, o grau de limitação que ele tem, né? Então, eu já peguei pacientes, por exemplo, até relativamente jovens, com 18 anos, com certo grau de deficiência mental, um rapaz tomando 3 antihipertensivos. Quer dizer, quanto tempo esse rapaz vai sobreviver? Com 20 anos tomando 3 antihipertensivos. Obeso mórbido, já no IMC acima de 50. Então, é um paciente realmente que requer um bom acompanhamento com o psiquiatra de perto, com os familiares de perto, para fazer tudo que precisa ser feito. Não é uma contraindicação. Não é uma contraindicação. Está controlado, né? Se a doença mental estiver controlada e você tiver, obviamente, os familiares comprometidos com o tratamento daquele paciente, junto com o psiquiatra, não é problema, não. Outro critério deve ser a exclusão de doenças que são potencialmente curáveis, né? Que nem a gente já comentou, né? Um Cushing, uma outra causa de obesidade, talvez uma obesidade daquelas genéticas, né? Que a pessoa já nasce com algum transtorno. Willis, né?
Essas daí tem que ser Cushing, excluídas, né? Por isso que é importante a avaliação do endócrino. Do endócrino, né? Então, basicamente, diferentes. Como é que o sleeve, como é que ele consegue ter praticamente a mesma potência de um bypass? Quando ele fica fino, o sleeve, ele faz com que o líquido passe mais rápido para o intestino. O líquido passando, literalmente, quando você come, ele é ejetado para o intestino rápido. O líquido chega mais rápido ao intestino distal, ao ilho distal, que é exatamente onde ocorre o quê? A sinalização para a saciedade. A gente quer isso, que o paciente se sinta o quê? Saciado. Para quem não entendeu, então quer dizer que o doutor Nélio está me dizendo que a cirurgia, né, além dela diminuir o tamanho do estômago, ela tem um efeito hormonal, que aí é denominada como uma cirurgia metabólica. Perfeito. E como é que esse efeito hormonal? Por conta dessa alteração no trânsito intestinal, esse corte no estômago, porque o sleeve, para quem não entendeu, é um corte no estômago que é feito, é diminuído o estômago. O estômago era um tamanho X, agora vai ser 150 ml, 200 ml no máximo, né? E aí aquela parte que foi excluída e a velocidade com que aquele alimento vai chegar lá atrás vai fazer com que os hormônios que dão a sensação cerebral de que a pessoa não tem mais fome, vai ser basicamente isso, né? Perfeito. E por isso ela é tão diferente da outra, porque a outra deixou um estômago bem pequenininho e trocou todo o trajeto por onde a comida vai passar, que teoricamente era para ter uma perda de peso bem maior, né? A princípio, se você estivesse pensando só em restrição e mal absorção, o bypass era para ganhar de 3 vezes de potência, no mínimo, do sleeve, e não é. Então essa foi a grande surpresa para a gente, né? Da própria cirurgia bariátrica. Tanto é que a gente não coloca mais anel no bypass, porque a gente quer que a comida não faz mais anastomose tão calibrada, porque a gente quer que a comida passe logo. Balão intragástrico. Balão intragástrico. Né? Existem algumas técnicas endoscópicas que a gente não é que esteja em desuso, mas não como finalidade terapêutica primária. O que é que eu quero dizer com isso? Tem gente que quer o quê? Não, eu quero perder peso só com balão. Você vai conseguir perder peso só com balão? Até consegue, que ele vai ocupar um volume do estômago, né? Só que qual é o problema? O balão vai poder ficar para o resto da vida? No máximo um ano, né? Então você vai ter que tirar, porque ele coloniza com fungo. Você pode até trocar, mas com tanto tempo ali em cima da mucosa gástrica, ela pode levar a gastrite, pode levar as úlceras, né? Então a questão do balão qual é? Ele normalmente ele serve como ponte. Como ponte naqueles pacientes super obesos, aquele que eu lhe falei, daqui de Jardim, de 270 quilos, que me procurou, a ideia era colocar o balão para diminuir os riscos cirúrgicos dele, para ele perder peso, para ele ter condições cirúrgicas condições clínicas de ir para uma cirurgia. Então, passei por todo esse processo, fui no endócrino, 2 anos tentando emagrecer, não consegui emagrecer. Já estou acompanhando com o psicólogo, estou acompanhando com a nutricionista, fiz avaliação com a fono, tudo ok. Como é no dia da operação? A pessoa se interna no dia da operação, se interna um dia antes, precisa fazer um jejum, como que é esse jejum? E aí, geralmente, a hora da cirurgia é de manhã, de tarde, de noite? Normalmente, cada vez menos a gente diminui os jejuns. Porque já tem alguns trabalhos mostrando que quanto maior o tempo de jejum, maiores são os riscos de complicações infecciosas, de infecção. Então, cada vez mais a gente diminui o jejum do doente. Lógico que também você não vai, vou comer uma feijoada hoje, vou me operar daqui a 2 horas. Não é assim que funciona, né? Sim. Você vai, obviamente, no dia anterior, eu gosto de deixar o paciente numa dieta líquida, para até evitar a formação de resíduo dentro do trato gastrointestinal. E a gente usa alguns repositores de alta absorção 6 horas antes da cirurgia, 8 horas antes da cirurgia, né? Então, é o suficiente. A gente normalmente opera o paciente no mesmo dia, ele se interna, e no mesmo dia que ele se internou, a gente opera. Pede para ele chegar no hospital às 5h30, 6 da manhã, para quando for às 7 horas, estar operando o paciente.
6 a 8 horas depois da cirurgia, ele já está em pé, andando. Tem que ter, né? Tem que estar, né? Exatamente, obrigatoriamente. Que eu sempre digo que o andar para o paciente bariátrico é igual a um remédio, né? Diminui o risco de trombose, embolia, diminui o risco de pneumonia, atelectasia, faz o intestino funcionar mais rápido e de noite, quando eu for começar a dieta dele, né? A dieta dele líquida, ele já vai aceitar melhor essa dieta. E no outro dia eu dou alta para o paciente, né? Funciona mais ou menos assim. Ele fica 24, no máximo 48 horas. Porque isso depende de doente para doente. Sim. Tem doente que tem uma sensibilidade maior, tem mais náuseas. A gente vai com mais calma. É o risco cirúrgico, né? Aí tem um paciente que vai estar hipertenso, diabético, tem outras comorbidades. Já é idoso, é hipertenso, diabético, ele vai se recuperar mais lento, o metabolismo já é mais lento, às vezes até pela idade também, né? Então tem pacientes jovens que a gente opera e no outro dia de manhã dá alta. Não estou sentindo nada, estou aceitando os copinhos, vai tomar os copinhos em casa. Eu não gosto às vezes de dar alta tão precoce, Kleber, porque a principal causa de embolia é desidratação. Se ele está nauseado e ele não está aceitando os copinhos, ele vai desidratar. Ele desidratando, eu estou colocando ele em risco de uma trombose e embolia. E o que são 24 horas a mais no hospital pelo risco de uma trombose e embolia. Exato. Porque você não aceita a dieta oral, mas você está tomando soro. Então você não desidrata por causa do soro. Né? É mais ou menos por aí. Para quem não entendeu essa parte, é mais ou menos assim. O doutor Nélio deixa um soro na veia, porque aí evita do sangue ficar grosso. Se esse sangue ficar grosso, a chance dele criar um coágulozinho, entupir a veia da perna, é maior. Então, essa hidratação facilita com que o sangue fique mais fino. Por que isso acontece? Porque o doutor Nélio, hoje em dia, está mais usando mais o sleeve, né? Mas quando era o Y de Roux, o estômago ficava mais ou menos 20 ml, né? E aí, para você tomar 20 ml para dar 1 litro, 2 litros, fica meio complicado. Aí tem essa questão da náusea, do mal-estar, a pessoa vai realmente só desidratar. E aí aumenta esse risco de trombose, tá, pessoal? É mais ou menos por aí. Com relação ao tempo cirúrgico, doutor Nélio, hoje em dia está cada vez mais rápido, né? O tempo cirúrgico, né? A gente, obviamente, tende a diminuir cada vez mais o tempo de mesa, né? O tempo de que o paciente fica deitado na mesa cirúrgica. Isso varia de paciente para paciente, varia de anatomia para anatomia. Tem gente que tem menos aderência, a cirurgia é mais fácil, é um paciente, vamos dizer assim, mais light e a cirurgia flui mais rápido, né? Então, a cirurgia que demora 1h30, né? Já tive pacientes de cirurgia de demorar 4 horas. Mas o ideal é que a gente não deixe passar mais do que 5, 6 horas de cirurgia. É possível fazer uma nova bariátrica? É possível, sim, né? Obviamente, a gente tem que ter o cuidado maior com esse paciente, porque por exemplo, já teve uma falha com a cirurgia. Tem que se descobrir o porquê ele teve essa falha, né? O remédio também vai ser uma ferramenta que vai ter sua indicação, a cirurgia vai ser a outra que vai ter sua indicação e sempre vai ter aonde você vai usar naquele tempo certo que vai precisar usar. Então, nunca uma coisa vai acabar com a outra. Não era para competir uma coisa com a outra. Né? Se somam, né, na verdade. Né? Essa é a Porque ideia. a gente vê que, por exemplo, o paciente teve um pouquinho de reganho de peso depois de bariátrica, faz ali um tratamento medicamentoso, resolveu. Às vezes faz a endoscopia com argônio, né? Pronto, estreitou de novo a alça, né, a boca do estômago. Anastomose. Exato, anastomose. E aí voltou de novo a perder peso, né? Então, são ferramentas, né? E aí elas vão se somando, né? Perfeito. Para ajudar o paciente nisso. Então, doutor Nélio, a gente viu, né? Fui bem indicado, passei pela equipe, excluiu obesidade que possa ser secundária a algum problema hormonal. Fiz a cirurgia 1h30, 12 horas depois o paciente já está comendo, né? Pouco tempo depois ele já está andando, quando passar o efeito pós-anestésico ele já vai andar, né? E 12 horas depois ele vai comer, né? É aí onde chega o sofrimento da maioria. Como é que é esses copinhos, doutor Nélio? A alimentação, por uma questão de proteção, né, dessas linhas de grampo, dessas suturas, elas precisam, por uma questão de proteção, que você tenha uma alimentação líquida. Né? Sim. E a gente, obviamente, o estômago reduzido, embora a ideia não seja restrição, mas ela ocorre, né?
A ideia é que com a redução do estômago, o líquido passe mais rápido para o intestino distal. É essa a ideia, né? Mas ocorre essa redução. Não dá para, o paciente não vai aguentar, por exemplo, tomar um copo de 500 ml de água. Esse líquido vai ter que ser fracionado, né? Então hoje a gente começa, por exemplo, com 50 ml de meia hora, né? Às vezes na primeira semana, num paciente que às vezes tem menos tolerância, a gente fica nos 20 ml de 10 em 10 minutos, de 7 da manhã às 9 da noite. 7 da manhã às 9 da noite dá mais ou menos aí 1,6 litros, 1,7 litros, quase 2 litros, quer dizer, não vai desidratar, né? A ideia é exatamente essa. Nesse líquido vai ter, não é só água, né? Um caldo fino, né? Um caldo de fruta, um suco de fruta, um caldo de legumes, um caldo de carne, né? Tudo, a nutricionista vai orientar isso. Uhum. O Gatorade, por exemplo, para hidratar ele bem, né? Para repor. E vai ter a própria água mesmo. Só a água pura, simplesmente. O procedimento da cirurgia tem que fazer visita regular, né? Não só com o cirurgião, mas com, por exemplo, com psicólogo, se tiver uma doença de base mental, né? Até se não tiver, é importante, na realidade, fazer esse acompanhamento, porque lembre-se que você está passando por um momento muito importante da sua vida, né? Aquele objeto da compulsão, que era a alimentação exagerada, ele não tem mais. Sem o objeto da compulsão, você precisa, às vezes, de um suporte, um suporte psicológico, um suporte dos familiares, né? Parece que a bariátrica causa aquele sentimento de tristeza, né? A pessoa fica assim, meu Deus, eu preciso comer alguma coisa, não vou conseguir comer mais meu sanduíche, minha pizza também, aí pronto. Aí isso aí eu já vejo muito o pessoal falar isso, né? E acaba que dificulta nessa mudança do estilo de vida, né? Porque você não passou pelo psicólogo da forma correta para poder fazer uma terapia cognitivo-comportamental para poder superar isso aí. Então, isso aí vai ser trabalhado antes e até depois, às vezes por muito tempo, né? Porque Com senão certeza. A pessoa vai ter sofrimento, né? Também. Com certeza. A gente tem que ter a noção de que toda mudança requer para a gente algum tipo de adaptação. Tem gente que muda fácil, tem gente que muda de forma mais difícil. É mais resistente, né? Até porque a gente sabe que o doce, de uma maneira geral, ele é uma dependência também. Ele inflama o nosso organismo, causa inflamação e também causa o mesmo, interessante é isso, o mesmo receptor neurológico para o açúcar é o mesmo da maconha, da cannabis sativa. Quer dizer, então é uma droga também, né? Você tem que ter essa noção. Fazer a cirurgia bariátrica, você diminui o risco de câncer. Sim. Existem, se eu não me engano, 23 tipos de câncer que são associados à obesidade. Câncer de mama e por aí vai, câncer de colo. E você diminuir a obesidade, acabar com a inflamação da obesidade, você está protegendo a pessoa, né, para que ela não tenha mais aquele câncer no futuro. A cirurgia bariátrica para diminuir o risco cirúrgico de uma cirurgia maior de um câncer, por exemplo. E quem tem câncer tem um risco bem maior de trombose, né? Também. Junta-se com a obesidade, que é outro risco maior de trombose. Aí você sabe que esse paciente tem que ter um cuidado bem maior em relação a isso. Sim. Então, é isso, né? Acho que as principais dúvidas para quem quiser ver, né, fazer uma avaliação também, né? É só encontrar o Dr. Nélio também aí no Instagram, que o Dr. Nélio faz postagem quase diariamente, né? Falando sobre bariátrica, sobre obesidade. O Dr. Nélio tem um núcleo, né? O núcleo do obeso do Cariri, né? Que é o NOC, né? Isso. Que aí lá atende, tem a equipe do Dr. Nélio também, né? O pessoal que quiser entrar em contato, Dr. Nélio, além do Instagram, como é que faz para encontrar o senhor, para poder fazer uma avaliação? Eu atendo na Imédica, né? Normalmente 2 sábados no mês, e atendo também agora no Hospital Santé, no Crato, nas terças-feiras. Segundas e terças-feiras eu opero às vezes por lá, na maioria das vezes nas segundas e terças eu opero por lá, e faço também atendimento na terça-feira por lá, tá bom? O Santé é um hospital que literalmente topou o projeto da cirurgia bariátrica, né, pelo SUS. Então a gente está começando esse germe, né, esse início.
Já fizemos algumas cirurgias bariátricas, obviamente pelo um programa de redução de fila do governo federal, mas a gente quer montar um serviço de alta complexidade pelo SUS em cirurgia bariátrica no Santé. Então, estamos caminhando a passos largos para isso. Né? Uma boa notícia, né? Com a equipe do Santé. Uma boa notícia, né? Porque aí vincula os meus alunos da Universidade Federal do Cariri para fazer um ambulatório, né? Trazer esses pacientes até para dentro da clínica escola da Universidade Federal e torna isso um aprendizado para os alunos, né? Uma oportunidade para os pacientes, e a gente acaba conseguindo fazer não só atividade médica, mas vincular também ensino e pesquisa, que é a ideia da gente, como professor também. Muito bom. Isso aí ajuda nessa preocupação que a gente tem, que hoje em dia não tem o governo, no geral, não tem um plano para tratamento de obesidade eficaz. Uma política pública, justamente. Não existe. Existe uma política pública para o fumo. Vai acabar partindo dos profissionais e da própria sociedade, porque em nenhum lugar do mundo está tendo regressão da obesidade. Pelo contrário, a cada 5, 10 anos a população de obeso e sobrepeso só aumenta, né? Então isso é muito ruim. Né? É a realidade. Pronto. Doutor Nélio, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de agradecer o senhor também. Queria pedir para as pessoas que se conhecem alguém que está pensando em fazer obesidade, encaminhar o link dessa live, tanto no Instagram ou então no YouTube também, para ver como é mais ou menos o procedimento aqui com o doutor Nélio também, e conhecer o trabalho dele na rede social e conhecer o meu também. Seguir o Instagram, o nosso, se puder, tá? E é basicamente isso, pessoal. Provavelmente em breve a gente vai estar trazendo outro tema que é do interesse de vocês também, e praticamente vai ser continuidade do pós-obesidade, que vai ser o tratamento estético pós-obesidade, né, doutor Nélio? Que a gente vê que fica muita gente com excesso de pele, né, e quer fazer... Depois de 1 ano e meio, 2 da cirurgia bariátrica, o paciente tendo estabilizado o peso, aí a gente faz um check-up para ver se ele está ok em relação a vitaminas, está tudo ok, a gente libera para cirurgia. Exatamente. Aí vai ver, né, se precisa fazer redução da papada, seio, braço, isso, tudo seio, isso, né? Abdômen. E hoje em dia bom que a gente tem cada vez mais técnicas também de procedimentos estéticos que estão cada vez mais eficientes, né, em conseguir reduzir. A cirurgia plástica também vem avançando muito também, e cada vez os resultados, né, a gente vê que é fantástico, né? O pessoal que fica com aquele rosto também, né, que até esses tempos saiu o Ozempic Face, né, o rosto de Ozempic. Até isso também, a harmonização facial, o pessoal está conseguindo, né, rejuvenescer o rosto da pessoa com a aplicação de Sculptra e todas essas outras técnicas, né, que a dermato é craque em fazer, né? Perfeito. Queria deixar uma mensagem, por favor, doutor Nélio, aí para alguém, Eu acho que a principal mensagem que a gente que deve ficar em relação é que a obesidade ela é uma doença e ela precisa ser tratada de forma séria, né? Então, procura um profissional, né, qualificado, um endócrino, um nutrólogo, né? Para a partir daí, se for o caso, pensar na cirurgia bariátrica. Não pense na cirurgia bariátrica como um tratamento rápido e fácil, que não é, né? É um tratamento que precisa ser muito bem preparado para a cirurgia, né? Você tendo uma preparação bem feita, isso repercute num pós-operatório tranquilo e em resultados bons, satisfatórios. Mas lembrando que você tem que fazer o acompanhamento pós-operatório. Não adianta você fazer a cirurgia e desaparecer. Você tem que voltar. Porque a doença ela não tem cura. Ela tem controle, mas cura não. Então, também queria deixar uma mensagem que hoje em dia a gente vê realmente existe um preconceito muito grande como o obeso, mas também está acontecendo um movimento contrário, que é o da glamorização da obesidade, que é um movimento muito perigoso, né? Lógico que você não vai desrespeitar o obeso, né? O obeso mórbido. Você tem que ter respeito com o obeso mórbido, mas também não achar que aquele grau de obesidade é saudável, porque não é, né? Então, um paciente que no tempo dele, também depende dele querer, né? No tempo dele ele vai entender que ele precisa fazer. Ele entende que é mais arriscado ele ficar daquele jeito
do que se tratar. Então a gente tem que também ter eu gosto muito do seguinte princípio: nenhum extremo é bom. O meio termo sempre é o melhor. O equilíbrio se baseia nisso. Né? Você já viu 2 dias só sol sem noite? Então tem o sol para as plantas, mas tem a noite para esfriar, volta a ter o sol. Então é equilíbrio, nunca um extremo. Né? Mais ou menos por aí. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Abraço.